Uma puxa a outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa a Outra e hoje estamos recebendo aqui duas mulheres maravilhosas que já fazem um movimento aí feminino na Baixada Santista e já estão com a agenda aqui para vir há um tempão, então estão sendo muito aguardadas aqui no sofazinho de uma Puxa a Outra. Sejam bem-vindas, Renata e Cláudia. Obrigada, muito obrigada. As meninas do Talk Delas. Vamos falar de Talk Delas, obviamente, aqui depois. Mas agora, como nosso tempo é curto para tanta mulher falando, né, gente? Nossa, e com esses temas aqui, esses temas polêmicos, já vamos pro primeiro, né? Que vamos falar um pouquinho da cultura woke. Depois de ganhar tanta força, o movimento woke parece estar perdendo espaço e adesão. E a saturação, a distorção ou mudança de prioridades sociais? O que você acha que está acontecendo, Vivi? Olha, se a gente for olhar sempre para a questão social, a gente sempre vai entender que são ciclos da vida, né? Então, as gerações, elas também são desenvolvidas através de ciclo. Inclusive, toda a cultura oriental entende sobre isso. Budismo, taoísmo, hinduísmo, até Sócrates também falava disso também. Então, você vai pegar, olhar para trás e vai ver que todas as tendências culturais sofrem esse pico. Vem com uma base, chega no seu ápice, depois cai em declínio para vir uma próxima geração. E a cultura woke nada mais é do que esse processo também. O que a gente precisa trazer de ponderação é que a cultura woke é aquele excesso do feminino, é o excesso do yin que a gente chama, que é, de alguma maneira, um excesso de vitimismo, um excesso do coitadismo, querer ser totalmente diferente daquele padrão social que a gente tem um pouco mais, vamos dizer assim, masculinizado, do yang, né, que a gente traz essas questões mais conservadoras. Então é a parte oposta de tudo aquilo que a gente, inclusive, diria dito como certo, como sociedade, que a gente tem um critério mais yangizado, né? O mundo está em completa expansão, então por isso a gente tem mais esses padrões comportamentais ativos sociais. Mas como tudo sempre é uma questão de ter uma energia aqui, e a gente exala o oposto da energia, então hoje a gente está vivendo nasceu-se isso. Então veja, ela está passando, acabando o seu ciclo, e hoje está nascendo um novo ciclo, que a gente fala até, muitos jovens preferindo as questões mais conservadoras. A gente viu aí a questão do Kirk aí que aconteceu, o que está acontecendo de uma maneira diferenciada, as pessoas estarem preferindo, às vezes, até uma questão religiosa. Então, a gente está voltando para outra polaridade. Então, o mundo, ele funciona dessa forma. Uma hora estamos desse lado, uma hora estamos do outro lado. Então, isso é uma coisa esperada e natural da natureza. Do mundo. Concordo plenamente com você. Eu acredito, assim, né, que ele é uma denúncia das injustiças, né? É isso que traz a cultura woke. O grande problema está quando polariza demais, quando deixa o tema muito raso. Eu acho que aí a gente perde muito. E até complementando o que a Vivi falou, isso acontece muito até na política, né? A gente está num período mais democrático, de repente a gente já está num período mais conservador. E eu não estou falando de Brasil, estou falando uma onda mundial mesmo. Porque é uma tendência, falando até do feminismo, né? Tem um pico muito alto e a ideia é chegar na neutralidade. A gente chegou até a conversar um pouco sobre isso antes. E eu acho que também o cenário financeiro global faz com que tenha essa desaceleração da cultura, justamente porque a gente está com emergências climáticas que estão em pauta e está sendo muita verba direcionada para isso. E a cultura woke, quando a gente fala dentro do mercado de trabalho, muitos pensou a respeito disso, até por conta da agenda ESG, as empresas tiveram que se adequar a isso, entendendo que isso era um bom negócio, mas hoje temos outras prioridades. E o governo, né, dos Estados Unidos, de alguma maneira, ele influencia o mundo inteiro. Então, vai tendo essa mudança mesmo de ciclo, porque ali a gente teve uma alternância também de presidência e acaba influenciando os demais. Eu acho que isso
faz um bem bolado desse declínio, dessa mudança de fase. Não vou falar como um declínio, mas dessa mudança de olhar, de prioridade. Eu acredito, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que todo o assunto, como esse é um assunto polêmico, Sim, que a gente falou, eu acredito, assim, para mim, se tem uma coisa importante para minha vida que a faculdade trouxe, o ambiente acadêmico trouxe para mim, foi o de sempre você pesquisar sobre os fatos, checar os fatos, porque a gente está realmente num momento de muita polarização, na política, em sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro, assim, né, de questões muito, as pessoas estão muito aqui ou ali, estão muito, estão muito extremas, e aí você não, eu acho que as pessoas não dão abertura para o debate, assim, entendeu? Por exemplo, você vai me falar alguma coisa, olha, o movimento woke é um movimento que prejudicou algumas tivemos campanhas publicitárias que foram nessa leva e foi prejudicado. Como é que eu penso? Eu vou checar o que você me falou. Acho que a gente tem que ter discernimento para checar de onde vêm esses fatos, essas informações, checar o contexto e checar as evidências de tudo que chega para a gente. E a gente está aberto para ouvir, assim, para a gente ter um debate saudável, porque eu posso discordar de você, mas eu preciso ter abertura, ter educação, ter respeito para ouvir sua opinião também, porque é o que você falou, é cíclico, é dual. Eu preciso ouvir o seu lado, eu preciso entender, porque às vezes a sua realidade é muito diferente da minha, o seu contexto de vida, o seu contexto na sociedade. Então eu acho assim, a gente entender, eu acho que a cultura woke, né? O woke, o termo vem do acordar, né? Então falou-se do despertar, algo, foi falando sobre minorias estarem despertas, né? Minorias étnicas, minorias sociais, minorias das mulheres, diversas minorias, tipo assim, de acordarem para acontecer com eles e lutarem pelos seus direitos. Então eu acho que o princípio é muito interessante. E aí nesse meio do caminho tem muitas distorções para todos os polos, e eu acho que a gente precisa ter, o que falta, mais do que dizer, eu acho que assim, se é certo, se é errado, se caminhou, se não caminhou, é a gente ter um pensamento, aprender a ter pensamento crítico, e estar aberto para ouvir, porque a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, o meu algoritmo do Instagram, o que eu consumo de informação vai vir numa certa bolha, o que você consome é diferente, então, assim, a gente tem que ser crítico com o que chega pra gente e buscar outras fontes também, porque, peraí, eu penso desse jeito, mas deixa eu ouvir, com educação, não é acreditar com respeito. No que é colocado. Não só, é acreditar, né? É questionar. Deixa eu ouvir com respeito o que você tem para falar, o seu ponto de vista. E eu acho que isso é muito sobre isso, porque se me falarem assim, tipo, tá acontecendo muito isso na mídia, esses problemas com campanhas publicitárias, tipo, mas é verdade mesmo? Da onde que veio? Que fonte é essa? Fica muito superficial, entendeu? A gente foi com aquela informação do grupo do WhatsApp, daquela famosa tia do Zap, entendeu? Então, assim, fica muito superficial. Então, eu acho que é cíclico, mas a gente tem que estar muito alerta para ter... Tenta tudo. Não, é que se você está na neutralidade, você está aberto a receber tanto de um lado quanto do outro. Agora, quando você toma partido de um lado, aí você nunca vai aceitar o outro lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. Então quando você está neutro, os seus ouvidos estão abertos. Você vai escutar o lado esquerdo ou o lado direito, não interessa o lado. Você está neutro. Agora quando você toma um partido, não, agora eu vou estar do lado desse lado. Aí o outro lado começa a se tornar estranho, asqueroso. É como se você não reconhecesse o lado oposto. E eu acredito que essas distorções, elas afastam muito mais do que eu acho que às vezes é o que a gente quer passar. Porque, por exemplo, falando muito do feminismo, a gente quer defender a nossa bandeira, a gente quer fazer aquilo, né, e tentar conquistar coisas que a gente não conquistava antes, mas a gente tem uma linha muito tênue, que isso pode afastar, inclusive, ou que as pessoas olhem pra gente de uma forma, que nem você falou, do mimimi, ou do... A gente não pode que isso seja visto dessa maneira, porque eu não quero repelir ninguém. O radicalismo, né? Os extremos. O extremo ali não pode fazer parte de nenhum tipo de grupo, né? Ou de nenhum tipo de vontade ou de bandeira que a gente vai levantar, porque isso repele. Isso faz com que a gente não se conecte. E eu acredito que o que falta pra gente nessa humanidade é a gente tentar ter
olhar para as pessoas de fato como uma opinião, e isso não vai mudar, não necessariamente precisa mudar a minha, mas eu preciso ter respeito pelo do outro. Respeito. Já dizia que o respeito começa onde termina o seu, onde termina o do outro, né? Isso. E eu acho que toda essa questão, quando está nos polos contrários, ela é prejudicial de alguma forma. É como você falou, você acaba olhando muito para um lado e deixa o outro. E nem sempre aqui tem total razão, aqui não tem. Você falou do feminismo, uma coisa que hoje a gente não fala muito mais sobre isso, porque a gente já tem 2 anos e tal, e já nos posicionamos com isso, mas quando o Talk nasceu com um encontro de mulheres. Né? Se a gente for olhar lá nos anos 90, o encontro de mulheres era o quê? Era Clube das Mulheres, essas coisas, não era verdade? E aí, para isso, a gente se posicionou que não, aquilo era um encontro para mulheres fazerem, trocar ideias, ter um network, e nós sempre falamos, não somos... É político. E não somos feministas, somos femininas. Então, ali já mostrava que a gente não está levantando bandeira. Não. Né? Nós estamos aqui para agregar as pessoas. Eu penso assim também com esse movimento. Eu acho que esse movimento vem muito para agregar determinadas coisas, mas às vezes toma um caminho onde vira muito polarizado, muito extremo das coisas. E as empresas, falando de negócios, elas acabam sentindo que, de repente, está perdendo força, porque vai para um lado, está perdendo força com o outro lado. Você vai se adequando ao mercado. Exato. É tudo sobre o mercado. Botar ali na balança e ir sentindo, né? Como a gente faz com a nossa vida, Sim. Não é? Com as escolhas e tudo mais. Ela falou muito das campanhas publicitárias, e isso aconteceu demais, né? Eu não lembro agora qual marca foi, se foi a Porsche, Lamborghini, foi até recente, no final do ano passado. Eles vieram com um posicionamento, né, totalmente... Foi a Jaguar. E aí eles vieram com algo totalmente culture woke, novo, só que eles analisaram o público deles. Com certeza. E aí um público totalmente conservador, uma outra faixa etária. Sobre isso também, sobre a Jaguar. O que eu vi algumas pessoas falando, umas pessoas do mercado publicitário falando assim, por exemplo, teve essa questão, a Jaguar mudou totalmente, fez um rebranding, foi da água pro foi vinho, a marca, foram os produtos, foi o posicionamento, foi a identidade, mudou tudo. E aí falava assim, muita gente que falava, que reclamou disso, não eram consumidores. Porque tem isso também. Muito. Entendeu? Tipo assim, a gente que tá ali na internet falando que horror, que horrível, que não sei o que não é legal, mas não é quem compra. Então, tipo assim, por isso que eu falo da pesquisa, tipo, muita gente falando, aí chegam recortes sobre isso, alguém falou, tá. Mas assim, no final lá, nas vendas eu não sei, realmente, eu não tenho esses dados para saber. Você entendeu? Por isso que eu te falo assim, da gente buscar até o fim. Eu achei interessante, tipo assim, que eles fizeram, que eles foram para um outro lado, eles mudaram radicalmente, da né? noite pro dia, né? Foi uma coisa, um lançamento mesmo. Eu tava nos Estados Unidos quando lançou e foi né? Diferente. Pessoas falando, nossa, eu tô com influencers, nossa, eu tô com vergonha de... E assim, mas o que você falou, uma posição única que também a gente não sabe o quanto impactou. E gestão de marca, muitas vezes a crise... É isso aí. Às vezes a crise até acontece, mas não faz nem cosquinha no faturamento. Então, gente, eu vou encerrar esse bloco, porque a gente tem toque delas agora no próximo bloco. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos com uma puxa a outra e o papo agora é talk delas aqui numa puxa a outra. Porque, gente... É tão legal, vários movimentos que tem na cidade se encontrando. Então já veio a Vanessa do Tricotá aqui, já veio outras pessoas de outros movimentos, trazer vocês é uma alegria. Mas conta pra gente da onde nasceu, onde estamos e pra onde estamos indo. Ai, que delícia. Meu Deus, que bom, né? A gente tá indo para longe, tomara, se Deus quiser.
É muito bacana o que você falou. Aqui na cidade ou na região existem muitos movimentos, não só feministas, femininos, de encontros, mas movimentos bacanas que agregam, né, que trazem network, que trazem informação. Isso eu acho fundamental. Então, beijo a todas, que eu conheço todas e todas a gente aprende uma com a outra, né? Agora, o talk, vamos começar por onde? Pelo começo? Olha, eu e a Renata, nossa, a gente se conhece há muitos anos, meninas. Há muitos anos, assim, eu acho que é melhor não falar, né? Pode falar, amiga. Pode falar. Há quase 30 anos a gente se conhece. Desde ontem. Apareceram no praticamente. Eu sempre falo, apesar da gente ter aí 10 anos de diferença, né, de idade, mas a gente se conhece há bastante tempo e muito lá atrás a gente também já fez eventos, só que eram eventos em outros formatos. Hoje em dia esse tipo de evento não cabe mais, né, Rê? Porque tem toda uma responsabilidade que é muito pesada hoje em dia, sabe? E aí veio essa história, o que nós vamos fazer de novo? A gente tem sempre uma cabeça mais aberta, né? Como dizia minha avó, fora da caixinha. E o que a gente vai trazer? Começamos a frequentar clube de negócios. A gente, então, como a Cláudia falou, a São gente Paulo. se conhece há muito tempo. Nós nos conhecemos na porta da escola, que nossos filhos estudavam juntos, de pititico. E a gente teve uma conexão muito grande. Eu acho que essa coisa de pensar fora da casinha, a gente viu que tinha pensamentos muito parecidos, a gente, né, alinhava. Muito parecidos e muito diferentes apesar também. Apesar é legal. de sermos diferentes, mas assim, muitas coisas, não sei, uma maneira de ver a vida, de estar aberta para o novo. Sim. Enfim, e aí a gente se encontrou e começamos a fazer naquela época alguns eventos, como você falou, que não caberiam hoje em dia, eu acho. Passou muito tempo, né? A gente, cada um viu a sua vida, tal. Nos reencontramos o quê? 15 anos depois? Mais ou menos isso. Um relacionamento sério. A gente nunca perdeu o contato, né? Sim. Mas não tinha esse contato de estar, proximidade, de estar conversando sobre fazer algo. E aí, de repente, a gente começou a conversar. Estávamos em outra fase, cada uma, né, em fases diferentes da vida, e querendo agregar, querendo trazer novidade para a cidade. E aí começamos a conversar e frequentar esses clubes de negócios. A gente começou a frequentar os clubes de negócios e a gente sempre sentia falta de alguma coisa. Não é? A gente frequentava os clubes de negócio e a gente achava que faltava. A gente saía mais decepcionada do que outra coisa. Porque assim, a gente sentia, falava, nossa, mas precisa ser um local assim tão frio. Nossa, mas precisa ser tão engessadinho. Ai, mas precisa ter esse coffee break desse jeitinho, todo igualzinho que a gente já viu. Não dá pra gente fazer alguma coisa mais legal. E o que acontecia? Nós íamos, muitas vezes encontrávamos lá no local, ou íamos junto com outras amigas também, empresárias, e depois a gente se reunia. Sim. E era muito legal o bate-papo. Depois, o que acontecia ali. O after. Entendeu? O after, exatamente. Então, ali acontecia muito mais networking, acontecia mais troca de ideias. E a gente começou a pensar nisso, né? Poxa, como é que a gente pode fazer isso? Essa conexão de mulheres, a gente começou a olhar para esse lado das mulheres. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira diferente? Alguma coisa que tenha mais a nossa cara, alguma coisa que tenha um toque de arte que a gente gosta, um toque de... Começamos isso, né? a colocar, né, os itens que nós gostamos para a nossa vida, né? Olhando aonde você gostaria de estar, aonde você gostaria de frequentar, conhecer pessoas, né? Então, ela foi trazendo as ideias dela, eu fui levando as minhas, e até um dia, tem até uma história aí com a Cláudia Raia, né? A gente foi amadurecendo. Pode contar tudo, assim, que horas que esse programa vai ao ar? Às 9 horas. Tirem as crianças. Brincadeira, mas foi até nós estávamos, inclusive, fomos comer alguma coisa depois de um desses clubes, que a gente saiu extremamente decepcionada, né? Não vou dar nome a bois, mas extremamente decepcionada. Saímos, inclusive, no meio. Tipo, Renata, vamos comer alguma coisa? Sai daqui, pelo amor de Deus. E aí, ali, esperando fazer o pedido no restaurante, abrimos o celular e tinha a notícia da Cláudia Raia que estava grávida, com 55, 56 anos, não me recordo se faz 2, 3 anos atrás, né? Uma nova era.
Só que eu sou daquelas, acho que todo mundo vai nos comentários, né? Eu fui nos É a comentários. melhor parte. E quais eram os comentários? De mulheres agredindo ela, Vocês sabem, né? né? Falando que ela era uma mulher, uma velha, onde já se viu ela ficar grávida naquele tempo, que ela não ia ser mãe, ela ia ser avó. Quando eu olhei aquilo me deu um negócio, falei, gente, como é que pode? Difícil as mulheres se unirem, as mulheres se agridem, né? Menosprezam uma outra. Aí a gente começou a falar sobre isso e, sabe, eu acho que aquilo foi um Uma inspiração, né? Foi um despertar, uma inspiração, e a gente já estava colocando na nossa sacola pessoal todos esses pontinhos que nós gostaríamos que o talk, né, tivesse. E aí começou a gente a desenhar isso mesmo, né? Aí foram, o quê? Depois desse pensamento, alguns meses? Alguns meses depois, a gente teve a nossa primeira edição do Talk, e a gente foi falar sobre menopausa. E até por conta daquela historinha que deu, né? E foi muito bacana, né? É um tema que a gente tá falando bastante hoje em dia, mas que ainda é um tema tabu, que ainda é um tema difícil, né? A gente tá vendo que tá tendo um movimento de falar sobre... a gente teve uma aceitação muito boa, nós fomos para um restaurante muito bacana, a gente teve o cuidado de fazer isso, uma curadoria do restaurante, de e esse é o perfil, né? De música, de inserção de arte. Trouxemos uma convidada, uma médica super bacana para falar com a gente sobre isso, e a gente teve um retorno muito, muito positivo até de mulheres assim que tipo, nossa, que bacana, um evento para eu ir, para me arrumar, para encontrar outras mulheres, para a gente, sabe, assim, para a gente se conectar, porque esse é o nosso maior intuito, é fazer essa conexão de mulheres mesmo. O propósito do Talk é esse, é reunir mulheres de várias áreas, até de várias idades também, porque eu acho que isso se complementa, né? Sempre com esse olhar mais glamuroso, mais requintado, então a gente sempre busca um bom restaurante, que tenha uma boa gastronomia, que tenha também um bom atendimento, uma ambientação, né? E o cuidado também, quem a gente chama para poder ali, não é uma palestra num formato de talk show, porque o bacana é isso, é você trocar ideias com a pessoa que está ali abordando determinado assunto. E o bacana, como a Renata falou, da aceitação, não foi só da aceitação pelo local, pelo que era proposto, mas a aceitação de muitas delas saírem dali reflexivas, levarem para casa algo mais do que chegaram, sabe? Elas foram ali com um nível aqui e voltaram por elas mesmas. Legal. Tanto que a gente hoje tem na próxima edição uma das patrocinadoras, que é dona de um banco de investimentos, ela está conosco como convidada de estar, compra convite, desde o início. Ela era uma CLT, tinha uma vida toda quadradinha. Ela fez até um vídeo falando sobre isso. Eu, dentro do Talk, me descobri como mulher, como profissional. Então, quando a gente escuta histórias assim... É muito gratificante. Não é? Muito gratificante. A gente fala, é muito gratificante. Nós vemos também mulheres que, assim, que vão sozinhas. Tem situações tipo, nossa, me mudei para Santos e alguém me indicou o grupo de vocês. Gente, isso é um movimento que a gente está notando muito nos nossos encontros externos. Que coisa interessante isso, né? Desse pessoal que tá morando aqui há pouco tempo. Bastante, e aproveita desses eventos para começar a fazer novas conexões fora ali do ambiente de trabalho, às vezes das pessoas que não trabalham, têm filhos, aí fora daquela bolha, romper é uma oportunidade da pessoa ir sozinha, inclusive, se ela não conhecer ninguém, ela vai estar num ambiente propício. Sobre isso, porque tem pessoas que chamam a gente e falam assim, puxa, mas vou sozinha, não conheço ninguém, a gente fala, vá sozinha, você vai ser acolhida, é um ambiente seguro, é um ambiente tranquilo, e tem muitas mulheres que às vezes estão em fases assim, por exemplo, os filhos cresceram, tá com aquela síndrome do ninho vazio, tô meio querendo me encontrar, e de repente tem isso, tipo, nossa, todo mês eu tenho um evento que eu vou lá,
vou me arrumar, vou encontrar outras mulheres interessantes, vou conversar. Vou me informar sobre coisas bacanas, né? Vou dividir, vou fazer networking. Olha, o que a gente recebe, não é? De feedback e até foto. Muitas vezes eu recebo foto de mulheres que se encontraram, nunca tinham visto, pertencem a mundos diferentes, profissionais e tal. De repente manda foto, onde nós estamos? Estavam lá remando, estavam na academia, não é? Estavam tomando um chá da tarde. Então, assim, isso é bacana, porque o propósito é, tanto que a gente fala, Talk Delas é uma conexão de mulheres, é onde conecta mulheres de todas as idades, de todas as crenças, sabe? De profissões diferentes. E agora a gente está conectando mais mulheres ainda, né? Porque agora a gente tem o nosso podcast, que tá na terceira temporada. Toda quinta-feira e tá sendo um sucesso. E no podcast nós não recebemos só mulheres, então isso que também é legal. E a gente recebe, desde o início foi assim, essa é a terceira temporada, é ao vivo, toda quinta-feira às 19 horas, então olha aí, fica ligadinho. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e nós recebemos todos e falamos sobre vários assuntos. Olha, e a gente quer vocês lá, hein? A gente é fácil, a gente vai. A gente vai mesmo, com certeza. Vocês irão. A gente é fácil. Mas é verdade, vocês são muito bem-vindas. E é isso, é dividir histórias, sabe? É inspirar pessoas, é ser muito genuíno naquilo que faz também. O Talk nasceu disso, né? De coisas que faltavam na vida dela, de coisas que faltavam na minha vida e na vida das pessoas que estavam ao nosso redor, que a gente sentia. E Santos é uma cidade onde tem tanta gente bacana, né, para falar, para dividir o que conhece. Então, como agora nós tivemos na última edição falando sobre inteligência artificial, que é assim super polêmico, mas é um assunto que não dá para escapar dele. Não tem como. Não é porque ele já está inserido na nossa vida. O presente e o futuro. Então, assim, acaba sendo até um presente. Você falou de presente, me lembro que é um presente para quem está lá assistindo, porque a gente fala de uma forma muito gostosa, muito agradável, que conecta, com música ao vivo, com boa gastronomia, com mulher bonita conversando, sabe? Inserção de arte que a gente gosta muito e tem muita coisa ainda para vir por aí. Olha, gente, já o que me dá mais alegria, né, de ter trazido vocês é o entusiasmo e o brilho nos olhos do jeito que vocês falam do projeto. E isso acho que tem muita similaridade com a gente aqui. Independente, né, eu acho que assim, o nosso propósito está muito, né, linkado, com formas diferentes, né, o nosso caso é muito da voz a quem não consegue falar, então o nosso objetivo numa Puxa Outra sempre foi a questão do palco, e quando vocês falaram, poxa, se arrumar e sair, eu achei fantástico, porque, gente, a mulherada adora isso, né? Adora! Antes que a Juliana me mate, gente, eu vou encerrar o bloco aqui, mas uma Puxa Outra já volta, com muito assunto legal. Fica aqui com a gente. Voltamos agora com o nosso Puxa do Insta. Carpintejar jeans. Hoje não existe mais nada sagrado do que o sono. Se você respeita o sono do outro, metade do paraíso já está andando. Gente, eu vou começar o tema, quebrando o protocolo aqui, vou começar o tema, porque eu, de verdade, se eu tô pra dormir e se me acordam, eu fico extremamente irritada no dia seguinte, naquele momento, aquilo acaba com o meu dia. Meu senso de urgência, não sei se pra todo mundo, eu já trabalhei em São Paulo, subi e descia todo dia, então eu acordava muito cedo e voltava, né, dormia tarde, acordava cedo. Então, eu acho que isso me despertou um senso de urgência do sono, que quando eu tô naquele momento pra dormir, eu não quero ser incomodada por nada. E aí eu vou dar até um relato, pode acontecer isso com várias pessoas, eu tomei por um longo tempo remédio pra dormir, mais do que deveria, né, até porque veio pandemia, outras questões. Então, agora que graças a Deus eu estou liberta, né, desse vício, né, desse hábito, enfim, eu prezo muito por essa coisa desse ritualzinho de, puxa, estou relaxando, agora eu tenho que dormir. Meu momento. Eu fico nervosa. E
E é importante, sim. Na verdade, o sono é a parte mais importante do organismo. Se você não tem o yin da noite, você não tem o yang da manhã também. É verdade. O sono ele não é luxo, né? Ele é de fato fisiológico, a gente precisa dele de fato para poder conseguir. E eu falo porque eu não sou um grande exemplo de sono, né? Eu durmo muito pouco. Mas até o momento, pelos meus exames, ainda tá tudo bem. Tudo bem. A Juliana deve dormir 2 horas por noite, assim. Quantas horas eu dorme? Eu durmo uma média de 4 a 5 horas por noite. Tá parecida comigo. Eu durmo Tanta 5 horas saúde e nessa meia, 6 no vida. máximo. E Mas sono. O sono falta, não dá pra ser 100%. Eu andei difícil, até... né, gente? Eu tenho dificuldade também, não pra dormir. Não, também Tenho não. dificuldade de Eu sou boa de conseguir cama, ter esse- gente. Deito Deito e durmo. Também. Sou ótima. De preferência, 10h30 da noite pra acordar 6h30 da manhã. Perfeito. Eu Não, sou isso também sim, do mas seu. assim, mas tem o ideal e tem o que você consegue no seu dia a dia, né? Pra mim é muito pra deitar e dormir eu consigo, deito e durmo. Então, isso que eu ia falar, eu andei conversando isso com o meu endócrino, e você falou de ideal. O que é ideal pra mim pode não ser Claro. ideal pra você e vice-versa. Então foi isso que ele me Até falou. depende da sua Porque fase, da eu tua vida, durmo dos seus em hormônios, umas 5 né? horas, mais ou menos. Eu falei, gente, mas dizem que nós temos que dormir 8 horas. 7. Não. 6 Talvez a isso 7. seja Sete é o muito ideal. particular, Pra né? você não, você dorme bem essas 6 horas, essas 5 horas? Durmo muito Você acorda bem. cansada? Você dorme 5 horas e acorda bem? Imagina, eu acordo dando bom dia. Vocês não ouvem meu bom dia? Meu Deus do céu? Eu acordo dando bom dia com o humor lá em cima, porque eu acordo super Bem. de bom humor, música, tal, já quero Somos uma duas. mesa. Eu É acordo isso de bom aí. humor também, gente. Eu Eu acordo sou a de bom pessoa humor. mais feliz quando eu acordo. E a gente dorme pouco, né? Aí as pessoas vão te irritando ao longo do É. dia. Não me irrita, não me irrita. São umas pessoas, entendeu? Eu começo do 100. Aí... Agora, tem uma coisa que me irrita, falando de sono e de acordar, é se eu tô dormindo, alguém, por exemplo, acende uma luz artificial, abre a janela, assim, na claridade, em Muda a cima de temperatura. mim. Se mudar a É. temperatura, você tá bem, que lá no hoje, ar-condicionado, você tá gostosinha, mudou a Na temperatura. maturidade, eu não mato mais ninguém, mas eu É o primário Não, eu motivo. digo. Mas Sim, deseja, não faça né? Mas isso. deseja. né? Desejo, O importante é desejo. você conter esse desejo, fica só pra você. Controla. Desejo sim. A diferença da gente é que a gente não faz, né? É Essa é isso. a única diferença, né? Né? A gente já tem uma maturidade pra... Só não faz. Eu não Mas consigo o ter essa sono alegria toda da manhã, assim, que Nossa. vocês têm. Eu vou evoluindo ao longo do meu dia, mas eu vou falar isso no caderno de perguntas. Mas acordo até que ok. É. Mas. Eu acordo. Mas Mas vai falando, já acordo falando com meus bichinhos e tal. Eu acho que eu já tive mais esse momento. Principalmente porque, às vezes, né, quando eu trabalhava, né, no CLT, você tem horário, pronto e acabou. Então, ficar bem vai, né? Então, agora não, agora que eu consigo acordar a hora que eu quero, eu vou naquele... E também Meu você, momento. como você falou, você tinha um hábito de tomar um relaxante aí pra E aí você dormir. acorda mais bodeado mesmo. E a gente agora- Tem uma ressaquinha E ali, agora né? você precisa criar esse ritual, porque dormir é ritual. Pensa que quando a gente é bebê, a gente não cria um ritual para um bebê? Apaga a luz, fica um faz. pouco no silêncio, tem algum movimento, tem alguma coisa que faça que induz isso a você relaxar. Então isso também é bastante importante. Eu acho que também na manhã tem pessoas que é isso, que vão pegando no tranco. Acorda e aos poucos, não fala muito e daqui a pouco vai. Eu já não. É engraçado isso, Já ver às vezes os acordo. casais, né? Tem sempre um que tá... aí o outro... Em casa é isso. É. Em casa a gente começa a conversar a partir das 13, que senão... Entendi. A gente começa a conversar com Só que às 13 eu já vivi uma vida e ele tá lá acordando. E eu já vivi a vida, já vivi. Nossa Bom dia pra Senhora. quem? Já passou um século já. as pessoas já digitaram, né? Você já tá na régua. Gente, eu vou então pro caderno de perguntas para dar tempo da gente fazer as 3 perguntas. Vou começar com você que tá aqui do meu lado. Se você pudesse dar voz a uma causa hoje, qual seria essa causa? Olha, eu acho assim, cada um talvez vai responder essa pergunta com base no seu dia a dia, na Sim. sua vivência, né? Não sei te nomear uma causa, mas se eu fosse pensar em alguma causa, seria alguma que fosse para ajudar as mães a conseguirem ter mais apoio
para ter aquela famosa vila, para ter a estrutura de apoio. Eu digo porque é a minha causa, eu tenho criança pequena. Sim. Então é um movimento muito grande para você conseguir ir trabalhar, para você conseguir ir treinar, para você conseguir ir no evento social, para qualquer. Entendeu? Então, assim, tudo que você tiver para te ajudar de lugar. E assim, se você tem uma estrutura, se você tem dinheiro, se você tem família, ok. Mas é uma minoria. Exato. E é muito difícil, porque as mães às vezes perdem a oportunidade de trabalhar, porque como é que eu vou trabalhar, com quem que eu vou deixar meu filho? Como é que eu vou fazer uma faculdade, com quem que eu vou deixar meu filho? Isso cai muito em cima das mães, não tem jeito. Então, eu acho que olhando pela ótica da minha vivência, seria uma causa que fosse para ajudar a criar essa vila para essas mães. Com certeza. Isso já acontece, né? Eu vi num jornal até, eram mães de crianças especiais, e aí elas moravam no mesmo condomínio e se ajudavam. É muito interessante. Faz uma cooperação ali. E você, Cláudia, qual que seria? Olha, eu acho que assim, é muito difícil de falar de causas, né? Porque a gente tem tantos assuntos que são importantes. Sim. Eu nunca vejo um assunto que seja mais maior importante, né? Vai chegar lá naquela conversa que nós tivemos lá no começo, de estar nos extremos, né? E passar por todo entre uma ponta e outra. Mas eu acredito que, para mim, a causa maior e que permeia essa linha toda dos extremos é a educação. Eu acho que a educação em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Quando a gente tem educação, a gente cria uma nação. Sim. Né? Parece até clichê, mas é verdade. Eu acho que a educação, desde sempre, não é só a educação lá na faculdade, na escola, mas é uma educação num todo, né? Aquela que a gente aprende dentro de casa, no dia a dia, na cidadania, né? Na escola, numa faculdade, numa cadeira de pós, enfim. Toda essa linha da educação. E a educação de ser um cidadão, né? Do que olha o outro com respeito, bem, né? Não é? E que está tudo bem, cada um na sua, cada um fazendo a parte. Ninguém pode ser igual. Porque se todos fossem, que graça seria chato. Nós não teríamos aí um ciclo, né, de coisas para aprender. Então e é você isso. trouxe a minha resposta, porque, na verdade, eu também não sou das causas, não teria Você causa. é da causa da educação financeira, Juliana. Então, na verdade, seria a minha profissional é a educação financeira, indiscutível, mas assim, se eu tivesse da Juliana Lima para escolher, seria de fato que as pessoas tenham autenticidade. Porque hoje a gente está querendo ser cópias umas das outras. E eu acho que isso está levando a gente para um lugar que eu acho que não precisa. Todo mundo tem voz, todo mundo tem seu lugar. Então, sim, seria educação financeira da Juliana profissional e autenticidade do pessoal. Boa. Eu acho que eu continuo na minha, que eu já luto aí. Acho que é uma causa que é a área da saúde, mas ela automaticamente é uma sobreposição, na verdade, uma continuidade, vamos falar assim, da educação, porque medicina oriental não é sobre cuidar de doenças, né? É ajudar as pessoas a desenvolver saúde. E saúde nada mais é do que educação. Você tem que aprender a ter saúde, aprender a comer bem, aprender a fazer atividade física, aprender a dormir cedo, aprender a não ficar, né, até tarde, aprender a não tomar remédio, não ficar dependente. Enfim, aprender a ter uma vida saudável. Todo mundo. Eu vi uma olhada assim. Ela deu bronca. Ela descobriu agora que ela não dorme direito, aí virou um climão aqui. Meu Deus. É isso. Tudo bem. Não é. Gente, falar de causa pra mim, aproveitando, né, Outubro Rosa, não tem como falar. Eu sou voluntária no Instituto Neomama, todo mundo sabe disso. É uma alegria imensa fazer parte desse movimento. Entrei no movimento, né, a gente diz que é pelo amor por uma pessoa que passou por isso. Infelizmente, minha mãe não tá mais aqui, mas tem muitas outras vidas que precisam desse apoio e podem tá aí na luta para conseguirem, né, seguindo essa jornada. Então, é óbvio, eu acabo
permeando aí por outras entidades, sou muito ligada ao marketing de causas, a causas em geral, mas hoje a causa aí que eu visto a camisa, geralmente estou de fato vestindo a camisa, né, a camisa do Neomama, é a do câncer de mama e a saúde da mulher, enfim, eu acho que é algo que a gente tem que falar várias vezes, e complementando o que vocês falaram sobre educação, uma das coisas que a gente fala muito dentro do Instituto é justamente isso, que o câncer ele se combate com informação. Então, a missão é justamente essa. Lógico, tem que ter médico, tem que ter tratamento, tem que ter todo um suporte complementar, mas a educação ele é aquele primeiro passo e a gente não pode esquecer. Gente, tenho 40 segundos para encerrar esse programa. Somos mulheres. Olha, vamos ter que marcar outro, meninas. Não vai ter jeito. Eu só saio aqui se tiver com a agenda já. Com a agenda já marcada. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, Cláudia. Foi uma alegria ter vocês aqui. Foi um Eu prazer agradeço. com vocês, Né? meninas. Foi uma delícia. Passou assim, ó. Passa muito rápido. Um programa de 1 hora, tá? A gente começou nos 30 segundos. 30 minutos, foi para os 45 e aí a próxima temporada vai ter que 1 hora. acelerar. É isso aí. Obrigada, gente. meninas, pelo convite. Meninas. Obrigada pela oportunidade de agradece. falar do Talk e de conhecer vocês pessoalmente. E nós vamos lá. Nós vamos. Com certeza. É isso, gente. Uma puxa a outra se encerra aqui. Assista a gente todos os domingos aqui na TV Cultura Litoral. Até semana que vem. Tchau, tchau. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa,